roubaram na noite de hoje 1 ou 3 pontos do Fluminense que lá na frente pode fazer muita falta, pode fazer falta em função de uma entrada na Libertadores ou mesmo a diferença de pontos para o Fluminense ser ou não campeão. Na noite de hoje, Felipe Fernandes de Lima, né? Se você for lembrar, ele é o mesmo árbitro que apitou o Fluminense e Santos ano passado, que o Fluminense ganhou de 1-0, e ele fez ali, tipo, Neymar gritava falta, ele dava falta, cartão amarelo, né? Logo no início do jogo, teve um pênalti no Canóbio que ele sequer foi olhar no VAR, né? Ficou ali um tempo parado, o VAR ficou vendo se tinha impedimento, não teve impedimento, claramente um pênalti no Canóbio que ele simplesmente não viu. E hoje teve um pênalti inexistente que ele viu. Cara, aquele pênalti ser pênalti valida, né? Tipo assim, a instituição dos porcos, eles basicamente reclamaram ao longo do ano todo de pênaltis inexistentes marcados a favor de Arrascaeta. E aí eles comemoram exatamente o que acabou de acontecer. Foi exatamente igual, velho. Exatamente igual. O Tigrinho, né? Ele percebe que talvez tenha um contato, deixa o pé e se joga. Num lance exatamente parecidíssimo com o que foi com o Arias ano passado. Na verdade, parecidíssimo não, né? Porque nesse não houve contato. No jogo do Arias ano passado, né, nesse Botafogo, o Arias recebeu um toque e caiu. E aí os árbitros falaram que ele deixava o corpo para receber, né, o toque, e por ele deixar o corpo para receber aquele toque, não se configuraria pênalti, né? Só que, pô, se ele tá parado, né, se ele para, ele tá correndo, ele para, ele não pode frear, aí o jogador vem e faz aquele movimento, seria pênalti. O que o carinha fez ali é completamente antijogo. Ele deveria ser... O pênalti não deveria ser dado, ele ainda deveria receber um cartão amarelo, cara. Porque ele literalmente simulou um pênalti, né? O Fábio não encostou nele, né? E se tiver um leve encostão, não é suficiente para configurar pênalti, velho. Ele falou, sua mão bate numa coisinha. Cara, o VAR não olhar e não falar, cara, vem cá ver isso. É outra, como é que eu posso dizer, loucura do futebol. E por conta dessa jogada em específico, foi muito parecido com uma jogada ano passado ou foi 2024? Foi 2024, quando o time da Colina fez um gol de mão validado pela arbitragem, pelo Daronco em específico, e aí o Fluminense, cara, se vai ser para perder roubado, vamos deixar de jogar, não vamos... E aí o Fluminense naquele momento parecia que era uma transição de tipo assim, vamos jogar e tentar, né, jogar contra a arbitragem ou vamos largar de mão. E o Fluminense desligou naquele momento, o Freitas fez freitice, o Fluminense tomou um segundo gol. E a partir daí, o Palmeiras parou de jogar. Só deu o Fluminense, e não seria absurdo nenhum dizer que o Carlos Miguel foi o melhor jogador da partida, né? Não necessariamente da partida toda, mas sim da partida toda, do Palmeiras e da partida. Se não fosse ele, né, o Fábio fez algumas defesas, mas as defesas difíceis, plásticas, poderia dizer até que teve algumas defesas do Carlos Miguel que não seriam tão difíceis, parecia que ele tinha tornado difíceis as defesas. Mas se não fosse por ele, o Palmeiras teria tomado uma goleada em casa. Mas futebol é isso, e o goleiro tá ali para fazer esse tipo de trabalho, né? Defender as bolas quando a zaga não faz o trabalho. E se não fosse suficiente o pênalti erradamente dado, os jogadores do Fluminense, especificamente Martinelli, jogou mal, o Freitas fazendo freitice. Na jogada do segundo gol ele poderia ter isolado, não, ele deixou a bola para jogo e a bola subiu para Alan, que fez uma jogadaça, fez um golaço. E aí o Palmeiras deixou de jogar. E aí só deu Fluminense, deu só Fluminense no restante do primeiro tempo, deu só Fluminense no restante, né, no início do segundo tempo. Aí o Fluminense cansa, né? Em vídeos anteriores eu falo, né, amanhã eu convido você, ou dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, né, pode ser que seja na quinta, né, vai ter live onde eu vou visualizar os momentos em que o Fluminense mais chuta, o Fluminense menos chuta, eu vou construir aquilo que vocês, né, minha audiência, já estão acostumados a ver. Mas, de qualquer forma, voltando aqui para o nosso vídeo,
O Fluminense cansou em determinado momento, entraram jogadores que não ajudaram na partida, só teve um lance ali plástico, quase fez um golaço e só. O Hércules fez algumas ações defensivas, algumas roubadas de bola e só. Levar a bola para frente não funcionou, inversão de jogo não funcionou, passe curto não funcionou, chute lá na frente não funcionou. O Hércules não tá com condição de jogo, ele precisa melhorar o ritmo de jogo dele e não dá para ele jogar, por exemplo, contra o Vasco no final de semana. Esse jogo foi um jogo para você rodar o elenco e vou te falar, tá certo. Não dá para você, mas é jogo de Campeonato Brasileiro. E aí você ferra todos os jogadores logo de cara no início, porque se você coloca, por exemplo, o Samuel Xavier, que tem um pouquinho de histórico de lesões, para jogar no sintético ele se lesiona, a gente vai ter literalmente apenas o Guga. O Fidel já foi para o Sub-20. Então, e vou te falar, o Fluminense teve ali uns minutos apagado, mas o Fluminense no geral não jogou mal. O Fluminense jogou muito bem, né? Você gostou do Ganso como falso 9? Em um determinado momento ele não jogou como falso 9. Ele não ficou ali recebendo bola na frente, fazendo tabela. Ele saía muito da posição que ele deveria ficar. Ele não recebia essa bola, girava e tocava para um lado, tocava para o outro. Ele saía muito de sua posição. E quando ele voltou, né, quando ele deixou de se fazer, né, supostamente deixar de fazer o falso 9, que ele não fez muito bem, e veio mais para trás para fazer o trabalho de armar as jogadas, o Fluminense melhorou. Depois ele se cansou e o Fluminense simplesmente parou. Saiu a Costa ali com dores, segura o Fluminense ali com o Savarino, que jogou muito bem, né? É bom saber que num jogo grande assim o Savarino cria soluções, cria quase gols, bola na trave, um chute no meio do gol, mas um chute que você percebe, ele já fez um chute desse antes, fez um segundo que quase foi gol, fez um terceiro que foi gol, fez um chute agora que, se faz a curva no gol, muito provavelmente era gol. O se faz parte do futebol. Se o juiz não tivesse dado aquele pênalti completamente inexistente, o Fluminense poderia ter saído com um placar de 1-1, de 0-0, ou até mesmo saído com a vitória. Mas, de qualquer forma, algumas coisas que aconteceram durante a partida mostraram que esse juiz... eu vou deixar para você. Eu vou deixar para você aí, tricolor. Para onde esse juiz deveria ser mandado? Né? Para onde ele deveria atuar? Aonde ele deveria atuar? Lá no Quinto, lá na Ponte, enfim. Ele atrapalhou o jogo como um todo. Num determinado momento, ele só atrapalhava o Fluminense. Um jogo em específico. O Freitas está aqui. O Freitas é forte. O Flaco faz isso. A bola estava em disputa. O Flaco faz isso. Falta para quem? Para o Palmeiras. Aí teve um lance em que o Serna vai disputar a bola, o Kelvin deixa o corpo. O lance é exatamente igual. Bola em disputa, o Serna bate no Kelvin. Aí agora é falta do Fluminense. Cara, duas faltas exatamente iguais. Dois critérios completamente diferentes. O Piquerez, ele faz uma falta no Savarino. Ele puxa o Savarino. Se o Savarino ele continua, o Savarino teria condições ali de chegar numa área, fazer um cruzamento, chutar cruzado. Seria um lance de possível perigo. Ele só dá falta, não dá cartão amarelo pro Piquerez. E aí, do outro lado do Fluminense, a jogada é exatamente igual, é cartão amarelo pro jogador do Fluminense. A falta de critério desse juiz... E, tipo assim, eu fiquei até abismado, porque o Fluminense jogou, apesar do juiz. O Fluminense jogou bola. O Fluminense não ficava batendo na boca com o juiz, o que mostrou muita maturidade dos jogadores. Até o Freitas, que é retardado, não ficou batendo muito. Deu um chute lá numa placa e foi isso. Depois ele parou de discutir com o juiz. Os jogadores jogaram bola. O jogo foi um bom jogo, tirando que o juiz não foi um juiz. O juiz foi aquilo que a gente geralmente reclama da arbitragem brasileira, que é ele claramente favoreceu um time em detrimento do outro. Em um outro determinado momento da partida, ele acabou cometendo alguns erros a favor do Fluminense também, mas nem de longe
é do mesmo impacto de você dar um pênalti para um jogador ou cartão amarelo para um time e não dar do cartão amarelo para o outro. Mesmo porque ele cometeu o mesmo erro a favor do Palmeiras quando claramente o Serna chutou uma bola, foi desviada e foi para escanteio e ele deu tiro de meta. Que a bandeirinha falou, não, foi escanteio. E aí, beleza, ele deu escanteio, mas por ele tinha dado tiro de meta. E aí no lance, o juiz deu tiro de meta pro Fluminense quando o Fábio claramente tinha defendido a bola. E aí nessa linha de raciocínio minha, fica o seguinte, existem pontos positivos nesse jogo que o Fluminense vinha de vários jogos ganhando, inclusive fora de casa, jogando um tapetinho contra o Botafogo e contra o time da Colina, ambos fora de casa, o mando de campo deles, apesar de ser no Rio de Janeiro, e com vitórias de 1-0, 1-0. O Fluminense nesse jogo pecou porque o Fluminense não consegue fazer muitos gols. Cria muito, mas a falta de precisão peca. O Fluminense fez... Eu vou pegar a métrica aqui, só um minutinho, só para eu saber exatamente quanto que foi, só para eu não dizer na coisa errada. Peraí. Quantos chutes pelo lado do Fluminense? O Fluminense teve 18 finalizações. O Fluminense teve 5 defesas do goleiro e o Carlos Miguel defendeu 6. Cara, são 18 finalizações, 6 defesas do goleiro. O Fluminense teve 576 passes. Por pouco não é o dobro do número de passes do Palmeiras. Mas no quesito precisão, o Palmeiras foi muito mais preciso. E no quesito roubo, o juiz foi muito mais preciso também. Então é isso, tricolores. Bate um pouco de raiva e irritação por conta de um lance ali bem no início do jogo interferiu completamente no placar final da partida, porque você tem um pênalti que logo em seguida sai o gol. Aí o time desliga porque se sente lesado por um pênalti que não aconteceu. E aí o Freitas dá um mole, gol, 2-0. E aí o Fluminense demora para entrar no jogo. E depois que entra no jogo, só dá Fluminense. Ou seja, quais são os pontos positivos? Na ausência de um camisa 9, o Serna pode fazer esse papel, mas o Serna às vezes dá louca, cara. Você conhece o Serna? Às vezes o Serna dá louca. O Ganso pode fazer o papel de falso 9? Pode, mas ele tem que fazer o papel de 9, primeiramente, não de falso 9 apenas, Tipo assim, se você for um camisa 7, é um falso 9. Se você for um 5, é um falso 9, porque não é o 9. E o Ganso não fez nem o papel de 9, nem o papel de supostamente um falso 9. Ele não fez nem ajuda de criação, nem ajuda ali de segurar a bola no ataque, virar, chutar, virar, tocar. Ou seja, o Ganso naquele momento, antes do Fluminense começar a entrar na partida, o Ganso não existiu, porque o Ganso não fez nada na partida. Muita gente errou, a Costa errou, Martinelli errou, mas depois o time melhorou. Nisso que o time melhorou, mostrou muitas características positivas que, apesar dos reveses que estavam acontecendo, o Fluminense conseguiu se acalmar, criar. Estamos em fevereiro, o Fluminense ainda tem espaço para crescer, Foca nisso. Ainda é fevereiro e o Fluminense ainda tem espaço para crescer. O Fluminense está jogando bem. Isso é muito importante. O Fluminense está jogando bem, está criando. O Fluminense precisa melhorar a precisão, ou seja, o Fluminense tem espaço para melhorar. E além de melhorar a precisão, o Fluminense trazendo um zagueiro que seja minimamente melhor do que o Freitas já torna. Porque, tipo assim, trazer um jogador que seja pior do que o Freitas é meio difícil. Então, minimamente melhor do que o Freitas, para colocar esse maluco na reserva, a gente já começa a jogar com pelo menos 11 em campo. Porque às vezes a sensação de jogar com o Freitas é que é menos um, cara. É menos em campo, porque é muito erro de decisão do Freitas, cara. Ele tá vendo o Arana marcado, ao invés dele dar uma bola longa, não, ele dá uma bola no Arana, a Arana vai tentar devolver para ele, perde a bola, igual um lance ali que ele recebeu a bola de volta,
tentou cavar uma falta ali sem nada, cara. Ele se jogou igual ele já fez anteriormente, só que das outras vezes ele conseguiu ganhar uma falta. Dessa vez não funcionou, porque dessa vez não foi falta, né? Da mesma forma que nesse mesmo jogo não foi falta no Freitas, não foi falta em outros jogadores do Palmeiras que o juiz também viu. Mas enfim, é isso, tricolor. A derrota viria em algum momento. É chato por conta da forma que foi, né? Mas tem espaço para crescer. Vindo um zagueiro, vindo um atacante, o Fluminense tem muito mais caminho para crescer. Deixe seu like, siga a página. E é isso daí, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.